Então, vamos que vamos. Agora você vai entender quais os primeiros passos para você ter uma equipe muito mais comprometida, muito mais engajada, tá? O que me faz querer trazer esse conteúdo para vocês aqui hoje? Porque uma das coisas que eu mais escuto são vocês, donos de empresas, falando: ai, lidar com pessoas é difícil demais. Nossa, é só problema. Ih, equipe é só problema. Ninguém quer nada com nada, não tem comprometimento, não tem o que fazer. Escuto, quem diz algo do tipo por aí, hein? Quem é o dono de empresa que tem esse tipo de problema por aí? E o que você tem feito em relação a isso? Então, se você está aqui, parabéns, nós vamos entender como mudar esse cenário. Beleza? Então, essa situação atual de muitas empresas, onde a equipe não bate metas, não gera o resultado esperado, né, vem baixos resultados, ou pior, né, ninguém quer nada com nada, né, aquele famoso, você chega para a equipe para falar sobre um tema, a pessoa, não estou sabendo não, isso não é comigo não, não sei, fica contrário às suas iniciativas, fica reativo, desengaja, prejudica a cultura, fala mal da empresa para um colaborador novo que chegou, aquela série de coisas que acontece e você, dono de empresa, sabe bem. Isso, o que acontece? Isso suga a sua energia. A gente fala aqui sempre de construir crescimento, de fazer a empresa crescer, e esse tipo de situação, além de não ajudar, né, porque você tem que construir o time para o time construir a empresa, você tem que fazer as pessoas crescerem para a empresa crescer. Então, o caminho é esse. Mas além de não ajudar, essa situação ainda te atrapalha, porque suga a sua energia e você não consegue focar onde precisa. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui é de fazer a equipe ser mais comprometida. Tá? E o termo que eu uso para isso é engajamento, fazer a equipe engajar. Ser engajada, a equipe tem que fazer o que tem que ser feito, o famoso e subjetivo senso de dono. Tá? É disso que nós vamos falar aqui. Engajamento. E qual é a importância disso numa empresa, né? Porque assim, tem dono de empresa que ainda tem a cabeça lá de 1900, de 100 anos atrás, que pensa que não, mas eu estou pagando salário, eu mando fazer, tem que fazer. É isso e pronto. Vou ajustar aqui que tá dando um eco, pessoal. Aquela cabeça de não, mas eu mandei, tem que fazer, não precisa querer fazer, é só eu falar para fazer que faz. Né? Essa é a cabeça de 100 anos atrás. Mas o que acontece? Né? Nós estamos lidando com pessoas na sua empresa. Pessoas são seres emocionais. Então, você já viu quando um time de futebol troca de técnico e ganha o jogo só porque trocou de técnico? Às vezes só o anúncio de que o técnico ia sair, o time vai lá e ganha o jogo. O mesmo time, jogando do mesmo jeito, foi lá, ganhou o jogo. Jogou diferente. Por quê? Porque pessoas são emocionais. Elas agem, se esforçam, se dedicam mais quando elas querem. Você pode ficar fazendo força com o time, tentando empurrar ali o tem que fazer porque tem que fazer, ou você pode trazer de dentro para fora da pessoa, ativar o querer fazer. Isso que é o engajamento, tá? E o que eu falo aqui é o que eu estudei e apliquei na minha empresa. E é o que eu ensino para os meus mentorados. Não é só coisa romântica não, é vida real, tá certo? E aí, tem uma frase que eu ouvi no ano passado, numa mentoria de liderança, que eu estava tocando lá na empresa, que é o seguinte: quando cozinha com amor, a comida fica mais gostosa. Você já ouviu essa também? Quando a pessoa quer fazer ali, quando ela se entrega, isso é o combustível que você não pode desperdiçar. Então, por isso que a gente precisa entender como fazer a equipe ser mais engajada, mais comprometida, tá? Para você gerar mais resultado, construir uma empresa que cresce acima do esperado, que vai além do esperado. O crescimento é isso, é sair da zona do conforto, se desenvolver e ir além do esperado, tá? E o que eu trago sobre isso, além de toda essa bagagem, é o quê? Um dado. Tá? Tem uma pesquisa do Instituto Gallup, né? Que fez a maior pesquisa de liderança dentro de empresas do mundo. Eles entrevistaram basicamente 10 milhões de ambientes de trabalho e identificaram que 70% do engajamento de um colaborador é responsabilidade do líder. O líder tem esse papel, o líder direto ali tem esse papel de gerar engajamento do colaborador. É 100%? Claro que não.
Mas como o líder tem o poder de contratar e de demitir, de colocar as pessoas para dentro e para fora, então ele tem total controle sobre o engajamento do time, tá? Talvez ele não consiga que uma pessoa específica fique engajada. Isso não depende do líder. Às vezes a pessoa não quer, não se adapta, não está no momento, enfim. Mas ele tem 70% de influência sobre isso. Então a gente precisa entender aqui quais os primeiros passos para formar um time engajado, um time que vai performar e um time que vai construir a empresa que você está buscando. A gente fala aqui de organizar a empresa e começar a ter lucros crescentes, entrar em crescimento. Você precisa do time para isso. O que é o engajamento e o que não é? O colaborador que não é engajado é aquele colaborador. Tem dois tipos, né? Tem o desengajado e tem o ativamente desengajado. O desengajado é aquele que faz o básico. Meio que às vezes finge que trabalha, às vezes finge que acredita, finge que paga ele. É aquele que faz o básico. Vai dando ali o horário de ir embora, não sei se é 5h30, 5h30, na sua loja lá, ele já está catando as coisas, já está lá na porta. Até mais, já foi embora. Ou se trabalha no computador, né, 5h30, já fechou o computador. Faz o mínimo do mínimo que tem que ser feito. Esse é o desengajado. Tá? Ele, às vezes, até conseguiria bater a meta, mas ele, vou ficar na meta mínima aqui, vou fazer só o que tem que ser feito, só o que está sendo cobrado. Ele não tenta melhorar, não tenta resolver, não tenta corrigir nada e não tenta fazer mais do que o esperado. Já o ativamente desengajado é aquele que quer conquistar aliados para o desengajamento dele. Ele fica falando mal da empresa, boicotando as ações para todo mundo. Isso aí é aquela maçã podre que vai contaminando todo o cesto. Você lança uma iniciativa, fala, pessoal, nós vamos fazer uma campanha, vai ser assim, assado, vamos bater a meta junto, vamos crescer. Essa pessoa vira lá e, tá vendo? Lá vem. Quer dar mais serviço pra gente. E ela vai boicotando. Isso aí é o exemplo do que não é desengajamento. E o que é o engajamento? É a pessoa que faz o que precisa ser feito. Aquele colaborador que você pensou em pedir um negócio para ele, ele já está fazendo. Ele entrega resultado, ele faz o que precisa ser feito. Precisa ficar até mais tarde, ele fica. Precisa trabalhar mais, ele trabalha. Precisa resolver problema, ele resolve. Ele propõe melhoria, resolve problema, participa das iniciativas, compra suas ideias, compra as ideias da empresa. Esse é o colaborador engajado, é isso que a gente tem que buscar. Esse tipo de comprometimento. E nós vamos entender aqui os primeiros passos para isso. Tá? Um time que toca a operação e resolve os problemas por você. Não dá para viver sem isso, não dá para construir uma empresa sem isso. Tá? E aí, as pessoas confundem, né? Às vezes confundem pessoa engajada com ter uma pessoa engajada com criar uma pessoa engajada, formar uma pessoa, engajar essa pessoa. A pessoa não nasce assim, vem assim, continua assim, permanece assim. Não. O engajamento ele é construído, ele tem que ser alimentado, tem que ser abastecido constantemente. Tá? Tem até pessoas que são automotivadas por um bom trabalho. Tem pessoas que gostam de ter realizações, de fazer as coisas bem feitas, de entregar mais do que o esperado, de aprender coisas novas. Tem pessoas automotivadas, mas nem sempre essa pessoa vai estar engajada com a empresa. O engajamento, ele existe quando há perspectiva. Essa é a melhor palavra que define. A pessoa vê uma perspectiva para ela dentro da empresa. Tá? Mas tem uma base que a gente precisa construir antes disso ali, para você ter um time comprometido e engajado. Nós vamos falar os primeiros passos para isso, tá bom? Repetindo, por que é importante ter um time engajado, por que é importante ter um time comprometido, porque quem vai trazer o resultado da sua empresa é seu time. Você constrói um time e o time constrói a empresa. Você desenvolve as pessoas desenvolvem a empresa. Ninguém faz nada sozinho, né? Uma empresa existe para cumprir um propósito que uma pessoa sozinha não daria conta. Então o tamanho do seu sonho tem que ser o tamanho do seu time, né? Vamos dizer assim. Quanto maior o sonho, melhor tem que ser o seu time para alcançar esse sonho. Tá? Então por isso que você precisa investir tempo, dinheiro, dedicação e energia nisso. 50% do trabalho do dono tem a ver com escolher as pessoas certas, formar o time, colocar no lugar certo, alinhar e direcionar. 50% do trabalho do dono de uma empresa é isso, tá bom?
O maior benefício de você ter esse time comprometido e engajado, em primeiro lugar, vai ser que eles vão conseguir fazer a operação funcionar sem você, porque eles vão garantir que as coisas sejam feitas, vão gerar resultado, vão resolver os problemas e ainda vão propor melhorias para que você consiga construir crescimento. O melhor benefício é isso, você conseguir que a operação rode para você focar no crescimento, focar na estratégia, focar numa grande parceria, numa grande campanha, num grande contrato, na melhoria dos produtos, de fornecedores, enfim, você vai focar no crescimento, porque você tem um time engajado. Inclusive, com o tempo, você vai ter cada vez mais líderes, que são os agentes da mudança e vão fazer sua empresa crescer. Tá certo? Então vamos lá. São 3 pilares para construir esse engajamento. Hoje nós vamos falar do primeiro pilar, que são os primeiros passos para construir esse engajamento. E é o seguinte, um líder, tá? Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender? É responsabilidade do líder construir esse engajamento, certo? Ele tem 70% de influência, mas é responsabilidade dele. E como é que você lidera? Qual que é a única forma de liderar, de exercer a liderança? Como é que se exerce a liderança? Me diz aí, como que se exerce a liderança? Só tem um jeito, uma ação que o líder faz para exercer a liderança. É se comunicando, a comunicação. Quando ele se comunica, ele exerce a liderança, seja conversando, seja escrevendo, seja falando, seja ouvindo, seja olhando. É assim que se exerce a liderança, tá? Através da comunicação. Só que para isso, para haver uma comunicação aberta, receptiva, precisa de uma substância nessa comunicação, nessa relação entre o líder e liderado, chamada confiança. Quando há uma relação de confiança, a comunicação é aberta, a comunicação é fácil. O líder fala com o liderado capta. O liderado entende a situação o líder entende a situação do liderado melhor, consegue alinhar e direcionar. Então precisa criar essa substância da confiança para que haja uma comunicação fluida entre líder e liderado, para que tudo comece. Para o líder conseguir fazer o time se comprometer, se engajar, ele tem que comunicar nesse ambiente de confiança. Como que desenvolve, então, confiança? Em primeiro lugar, precisa entender que é papel do líder estar constantemente desenvolvendo sua liderança. O dono de uma empresa que entende que 50% do trabalho dele tem a ver com pegar as pessoas certas, formar, alinhar e colocar no lugar certo, ele precisa constantemente estar desenvolvendo a liderança. E você está aqui assistindo esse vídeo, assistindo essa live e está fazendo isso. Que bom, já começou. Segundo lugar, precisa entender que a confiança ela é construída. Ela é construída. Tem um conceito do Dr. Stephen Covey que chama conta bancária emocional. Conta bancária emocional. Que ele dita o nível de confiança de uma relação. E é como se vários tipos de ações naquela relação somassem pontos positivos, como se fossem depósitos numa conta bancária. E alguns tipos de ação fossem negativos, fossem retiradas naquela conta bancária emocional. Quando o saldo está positivo, existe confiança, né? Quanto mais positivo, maior a relação de confiança. Quanto mais negativo, maior a relação de desconfiança, a comunicação está fechada. Não adianta numa situação de conta bancária emocional negativa, o líder chegar e falar assim, vem cá, deixa eu te ensinar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A pessoa não confia no líder. Não dá para fazer isso nessa situação. Então, no começo, né, começa meio que no zero ali, tá? Ou um pouquinho positivo, levemente positivo. E o líder tem que ir ação por ação, construindo confiança. Como é que se constrói essa confiança? Com comunicação clara, com empatia, tá? Entendendo a pessoa, sendo educado, com clareza, ouvindo, ações positivas, reconhecimento. Como é que são os saques dessa conta bancária emocional? Grosseria, exigir demais, feedback negativo, da forma errada, tá? O feedback pode ser um ponto positivo também. Então, várias coisas, tá? Não reconhecer os erros, não cumprir os combinados, várias coisas debitam dessa conta bancária emocional. Então, o líder no dia a dia, para ele não ficar louco, ele tem que basear a liderança dele em
empatia, em comunicação aberta, em dar o direito de ouvir, em cumprir combinado, honrar acordos, reconhecer sempre que possível, usar palavras mágicas como por favor, obrigado, tá? Não é só pagar salário não, tem que falar por favor, obrigado, desculpa, tá certo? São palavrinhas mágicas que vai contando pontos ali e vai construindo uma confiança que vai dar essa substância para você ter uma comunicação melhor com o time, fazer o time se engajar, se comprometer e fazer a empresa crescer. Tá? Esse é o começo, é o princípio inicial. Tá? Tem um conceito também que é o seguinte: liderança não é uma posição. Não é porque você é o dono da empresa e colocou alguém dentro da sua empresa que você vai liderar aquela pessoa. Liderança é uma permissão. Você tem que conquistar o direito de liderar. Então, quando essa pessoa entra no seu time, quando ela está lá já na sua equipe, ela olha para você e fala assim: eu vou seguir essa pessoa, eu vou seguir as ideias dessa pessoa, vou dar o direito dela me liderar. Lá no subconsciente, em nível subconsciente, a pessoa pensa isso. Então ela olha em primeiro lugar se esse líder é um exemplo a ser seguido, tá certo? Se ele cumpre acordos, se ele é confiável, se ele é um exemplo de valores, avalia uma série de questões ali sobre aquele líder. Se ele se importa com ele como pessoa. Então o primeiro passo dessa liderança é começar a construir confiança, ganhar o direito de liderar. Tá? E para isso você constantemente desenvolvendo sua liderança, desenvolvendo suas relações sociais, melhorando sua comunicação para você criar esse vínculo com o time e começar a fazer um trabalho de construção de engajamento, fortalecimento do time. Tá? A segunda etapa aqui desse primeiro pilar, o primeiro pilar é confiança e clareza. Vamos falar de clareza agora, tem 5 áreas que a gente precisa falar para você definitivamente direcionar o seu time para o engajamento, para o comprometimento, para o senso de dono, para a geração de mais resultados e mais crescimento, tá? Isso aí, tem 3 anos que eu aplico isso, tá? Tem 3 anos que eu aplico isso na minha empresa. A gente saiu de pouco mais de 14 colaboradores, estamos chegando a 60, aplicando isso, fazendo o time se comprometer, a operação roda sozinha, tá certo? O pessoal resolve os problemas, cria melhorias, entrega os resultados, bate as metas. Então é isso que a gente precisa fazer. Entrando aqui em clareza, nós vamos falar de 5 etapas para você dar a clareza que o seu time precisa para ter comprometimento e engajamento. Primeira clareza que você tem que ter é a clareza da estrutura da sua empresa. Você não vai conseguir fornecer clareza para o time, para o papel de cada um, para o direcionamento de cada pessoa, se você não tiver a clareza da estrutura. Quais são as áreas da sua empresa? Quem é o responsável por cada área? Quem responde a quem? Quem tem que resolver os problemas de quem? Papéis bem definidos. Quem cuida de quem é responsável por cada resultado? E a gente começa fazendo isso por um organograma. O organograma é uma representação visual da estrutura da sua empresa. E é aquela história, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você pode explicar, enfim, falar, mas quando você põe uma representação visual, mostra para o time, mostra para alguém, a pessoa entende. Fala, então aquelas pessoas ali são essas aqui, né? É isso que esse povão aqui está fazendo. Essas pessoas aqui são do meu time. Pô, gera pertencimento, gera comunicação, gera clareza. Então, a partir do momento que você pega o seu organograma, estrutura a sua empresa, coloca todas as caixinhas lá, marketing, vendas, as caixinhas operacionais, as caixinhas administrativas, financeira, administrativa, RH, enfim, todas as estruturas da sua empresa. Coloca os líderes de cada caixinha. Você vai conseguir observar, qual área aqui está faltando líder? Qual área aqui está com papel bola dividida, não tem um responsável claro? Qual área aqui, qual pessoa que está liderando muitas áreas e com muitas coisas e não está dando conta de tudo? Qual área está faltando na minha empresa aqui que não tem ninguém nessa área e ela é necessária para a gente crescer? Opa, você tem clareza da estrutura. Você sabe quem está em cada área e aí você consegue dar direcionamento para essa pessoa, tá certo? Depois, esse é o primeiro nível de clareza, clareza da estrutura da sua empresa. O segundo nível, clareza da pessoa certa. Beleza, já sei a estrutura, preciso das pessoas certas nas cadeiras certas, da pessoa certa com o boné certo. Vamos lá.
que a pessoa certa precisa ter? 3 coisas. Para você entender a pessoa certa, você tem que buscar 3 coisas. Vou começar de baixo para cima. A terceira é competência. Competência. Competência tem a ver com capacidade de gerar resultado em uma área específica. Então, se você quer colocar uma pessoa numa área, num lugar na sua empresa, essa pessoa tem que ter capacidade de gerar resultado lá. E a capacidade de gerar resultado, ela vem de habilidades, conhecimento, habilidades e atitudes. Vem de experiência, vem de conhecimento tácito, teórico, de conhecimento tácito, as habilidades, e vem de comportamentos, atitudes, ações. Tá? Daí que vem a capacidade de gerar resultado, a competência. O segundo nível precisa de alinhamento cultural. Essa pessoa tem que ter alinhamento de valores, de energia, de frequência com a empresa ali. Se você coloca alguém super acelerado, a 1000 por hora na empresa, que as coisas são mais lentas, mais passo a passo, mais burocráticas. O negócio não vai, essa pessoa taca fogo na empresa. Se você coloca alguém mais procedimental ali, mais burocrata, numa empresa super ágil, super acelerada, quase meio caótica para quem vê de um olhar de fora, essa pessoa fica louca. Tem que ter um alinhamento de valores, tem que ter um alinhamento cultural, tem que ter. Esse é o segundo passo para você encontrar a pessoa certa. O primeiro ponto, né, falando de ordem de relevância, que o primeiro e mais importante é a pessoa certa precisa de vontade. Vontade de fazer acontecer, vontade de se diferenciar, vontade de aprender, de encarar desafios. Tá? Então, a clareza da pessoa certa. Você tem a clareza da estrutura, clareza da pessoa certa, estruture um processo de contratação para você achar essas características nas pessoas. Tá? Não vamos entrar nisso aqui, mas você tem que ter etapas, perguntas, um fluxo de talentos, né? Eu chamo de pipeline de talentos, mas esse é assunto por outro dia, para você conseguir colocar a pessoa certa na cadeira certa. Tá? Chegou as pessoas. E atualmente você já tem pessoas lá, mas enfim, chegou mais e seu time está lá. O terceiro nível de clareza que você tem que fornecer para os colaboradores, acima de tudo, acima do que tem que fazer, do como fazer, falar, fulano, você tem que, o cliente entrou pela porta, você vai lá, se atende, tá? Fala isso, mostra isso, tá bom? Acima de tudo, você faz isso. Não, calma aí, vamos mudar a chavinha aqui. Vamos criar uma clareza de resultados. Essa é a terceira clareza, clareza de resultados. Acima de tudo, qual resultado tem que gerar? Tá certo? Nesse caso, falando do exemplo da loja aqui, do comércio, se você tem um vendedor, você não vai falar assim, olha, eu espero que você atenda os clientes, mostre os produtos, que você sorria, que você fale... Não, o que você espera dele é o resultado. Qual é o resultado? Por exemplo, gerar vendas lucrativas e fidelizar o cliente. Olha só, já começa a ter uma viradinha de chave aí. Tá? Você deu o quê? Eu chamo isso de missão. Lá na empresa, cada uma dos 60 colaboradores lá na minha empresa tem uma missão, um resultado, uma frase simples, clara, que essa pessoa tem que tatuar ela no coração. Ela tem que, acima de tudo, qual o resultado esperado? Pá, uma frase que ela lembra. Tá? E essa frase é o resultado que ela tem que gerar, não importa o que tem que fazer para isso. Obviamente, você vai dar direcionamento, né? É o próximo passo que nós vamos falar aqui, mas acima de tudo, essa pessoa tem que gerar esse resultado. Definiu a missão, é o primeiro item que compõe essa clareza de resultados. O segundo item são as metas. Metas. Cada pessoa da sua empresa, com o passar do tempo, você tem que ir construindo uma estrutura que cada pessoa tem um número a zelar, um número a atingir, um resultado numérico mensurável a buscar, de forma que todo mundo olhe para esse resultado e entenda como está o desempenho dessa pessoa, inclusive ela mesma. Então ela vai focar em atingir aquele resultado da missão e da meta. Né? E a lógica, obviamente, as coisas se entrelaçam. As metas é a mensuração do atingimento dessa missão, desse resultado. Tá bom? Cada pessoa da empresa, com o tempo, você tem construindo isso. E isso vem de um desdobramento. Tá? Da missão da empresa se desdobra em missão das áreas, e a meta da empresa, meta das áreas, e a meta das áreas na meta de cada colaborador. A soma das metas dos colaboradores é a meta da área, e por aí vai. Tá certo? Terceiro passo, né? Clareza de resultados criada através de missão e metas
que você tem que comunicar para o time. Então você tem que escrever, elaborar um material, comunicar para o time. A pessoa chegou, fala, vamos lá, vamos olhar aqui o que eu espero de você. Acima de tudo, sua missão suas metas são, seu desempenho vai ser medido dessa forma, tá bom? Vamos realinhando. A cada mês você pergunta, e aí, o que é esperado de você aqui? Vamos lá, tá lembrado? Vai realinhando, sustentando isso no time. Quarta clareza que tem que ser fornecida aqui para o seu time, clareza de rotinas e competências. Você deu a missão, deu a meta, vamos entregar o método agora. Tá? Liderar também não é pensar, pegar a pessoa, jogar na fogueira e falar assim, traz o resultado, se vira aí. Não, não é isso. O papel do líder também é servir, é desenvolver, é construir potencial nas pessoas. Como? Comece trazendo clareza de rotinas e competências. Você tem uma missão, tem um resultado para o time buscar? Vamos lá. Quais as ações diárias, semanais e mensais que o time precisa fazer para atingir esse resultado? O que vai precisar fazer diariamente? Isso. Semanalmente? Isso. Mensalmente? Isso. Faça isso que você vai ter grandes chances de atingir esse resultado. Isso chamamos rotinas, as atividades. Depois você vem para as competências. O que você precisa saber, qual habilidade você precisa ter, o que você precisa desenvolver para executar bem essas rotinas para gerar esse resultado. Clareza de rotinas e competências. Com isso em mãos, missão, metas, rotinas e competências, você tem uma ferramenta que eu chamo de manual de função, que eu já aplico com 60 colaboradores lá da empresa há 3 anos. Todo mundo da minha empresa tem isso lá. Manual de função, com missão, rotinas, comportamentos, competências, metas, requisitos para ir para a próxima função. Todo mundo, data do próximo alinhamento, e a gente acompanha, vai desenvolvendo. Tem uma clareza solar para o time. Porque todo mundo entende, fala, é isso então que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer para me desenvolver, é isso que eu tenho que fazer para gerar resultado, tá certo? Isso é trabalho de dono e construindo isso. Se você não tem estrutura suficiente para ter um RH, é você e você mesmo, tá? Você e um líder de uma área, se você tem líderes já, tá? Mas como é que começa isso? Quais os primeiros passos? Você vai olhar para a sua meta de curto prazo, a sua meta de faturamento daqui a 90 dias, por exemplo, e vai falar assim, quais as 2 pessoas aqui na minha empresa que mais dão impacto positivo nessa meta, que se eu trouxesse mais clareza do que eu espero delas, geraria o melhor resultado. Quais as 2 pessoas que se eu trouxesse mais clareza do que eu espero delas, geraria maior impacto positivo na meta. Se faça essa pergunta, você vai fazer o quê? Pareto, 80-20. Você vai falar, fulano, essas funções aqui. Se eu desse mais clareza, alinhasse o objetivo, explicasse as rotinas e competências, essas pessoas iriam voar, ia gerar o maior impacto positivo na minha meta. Aí você começa por elas, vai ampliando, depois vai para as áreas que tem mais funções, até ter isso por completo. Tá? Esse é um dos primeiros passos para você ter um time mais comprometido e engajado. E o quinto item aqui, a última clareza que você tem que fornecer para o time é clareza das expectativas. Clareza das expectativas. Tá? Isso é uma via de mão dupla, esse momento. Tá? Eu recomendo 3 conversas de liderança para você fazer com o seu time e todas ajudam a construir confiança, a fornecer clareza e fortalecer a sua liderança, fortalecer o engajamento do time também. Qual que é a primeira? A primeira é uma conversa que eu chamo de conexão com o colaborador. Principalmente alguém que acabou de entrar, ou às vezes tem até alguém na sua empresa que você não conhece quem é aquela pessoa, não conhece a história dela, de onde ela vem, o que ela busca, o que motiva ela, quais as características e principais competências dessa pessoa. Eu recomendo que você faça uma conversa num café, no almoço, na sala de reunião, no momento que você consiga entender qual é a história dessa pessoa, de onde que ela vem, como é que foi a formação dela, a história de vida dela, o que motiva ela, o que ela valoriza acima de tudo, se ela tem um propósito bem definido, o que ela espera alcançar na carreira, qual pontos fortes, pontos fracos, o que ela mais gosta de fazer, o que menos gosta ali dentro da profissão. Isso aí
E é uma via de mão dupla, você tem que transmitir também sua história, pontos sobre você, pontos sobre a empresa, para essa pessoa te entender também como uma pessoa que está ali tentando fazer um bom trabalho, gerar resultado para a empresa, tá? E não como um carrasco. Você tem que ser uma pessoa humana para o seu liderado e ele é uma pessoa também que comete falhas, ele ou ela que comete falhas, que você vai conseguir permitir e entender melhor os momentos de dificuldade e de falhas quando você conhece isso. Então essa é a primeira conversa, tá? A de conexão com o colaborador. A segunda é de alinhamento de expectativas, tá? E quando você fala missão, fala manual de função, fala meta, tá? Fala em quanto tempo você espera que essa pessoa esteja performando em cada habilidade. Você fala para essa pessoa também, nessa conversa de alinhamento de expectativas, você pode falar em quanto tempo você espera que ela atinja os resultados que você está passando para ela, tá? Quais os comportamentos você espera dela, quais atitudes você espera dela. Tá? Tudo isso você tem que passar nessa conversa de alinhamento de expectativas. E tem que captar também quais as expectativas dessa pessoa, onde ela quer chegar, o que ela quer alcançar, o que ela espera de você enquanto líder, o que ela espera da equipe ali para ter o melhor resultado. Tá? Sempre capte essas expectativas. Qual meta ela quer atingir, qual meta profissional interna ali ela quer atingir, qual realização ela quer alcançar no curtíssimo prazo, o que ela quer se desenvolver no curto prazo. Entenda isso na conversa de alinhamento de expectativas. E a terceira conversa para você ter clareza de expectativas é a retrospectiva. Tá? E essa eu recomendo fazer junto com a de alinhamento a cada 3 meses. Você chega lá, no máximo 3 meses, chega lá e entende do que ela mais se orgulhou naquele período, quais foram os maiores desafios, como é que está o nível de desafio, de engajamento, tá? O que ela aprendeu nesse momento e vai retroalimentando. Né? Você faz o alinhamento, a retrospectiva, fechando o ciclo, né, daquele ciclo de execução, faz o alinhamento de expectativas para iniciar o próximo ciclo. Então esse é o 5º nível de clareza aqui, tá? Você faz a clareza da estrutura para você entender a sua empresa, entender o que precisa fazer para melhorar. Clareza da pessoa certa para você colocar a pessoa certa no lugar certo. Clareza de resultados para você direcionar o seu time, definir as metas dele. Clareza de rotinas e competências para você dar um método para esse time gerar o resultado que você espera dentro da estrutura certa. E clareza de expectativas para você conseguir apoiar, direcionar, corrigir, melhorar o time, para você ter um time mais engajado, comprometido, que vai te ajudar a organizar sua empresa e começar a ter lucros crescentes. Em 12 semanas fazendo isso, você revolucionou sua empresa e seus resultados vão vir, você vai sair dessa estagnação, ter muito mais crescimento. Tá? Esse foi o tempo que a gente precisou para sair de 12 pessoas e ir para 50. Em 12 semanas a gente fez isso. Saiu de 12 colaboradores, foi para 50, com o time engajado, entregando resultado, melhorando a empresa, participando das iniciativas. Então você também consegue, basta você aplicar o que a gente está trazendo aqui. Beleza? Era isso que eu queria trazer aqui, pessoal. E a gente se encontra novamente na nossa próxima mentoria ao vivo. Até mais.